Em meio à pandemia do novo coronavírus, com mais de 30 mil casos confirmados e 1.924 mortes no país, o presidente Jair Bolsonaro demitiu o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Desde ontem, o tom já era de despedida. Hoje, logo cedo, Luiz Henrique Mandetta já falava que sairia do Ministério da Saúde no mais tardar até amanhã. Nós vamos ter todo o cuidado, porque o nosso foco é o vírus, e a gente vai ter todo o cuidado para amparar quem quer que seja que venha para cá. Nós não vamos fazer nenhum movimento brusco, não, para que vocês possam ter essa... Eu acho que eu sou uma peça menor dessa engrenagem, dessa equipe que tem aqui. A equipe é muito boa, eu escolhi a equipe basicamente por gente concursada, que é do corpo de técnicos do Ministério. Em meio à pandemia, o Planalto chegou a preparar um dossiê contra o agora ex-ministro da Saúde. Alguns servidores estariam levantando informações que poderiam comprometer Mandetta e alguns dos auxiliares dele. No Congresso, o senador Nelsinho Trade, presidente da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência, afirmou que irá pedir esclarecimentos ao governo e disse que pode convocar o ministro da Casa Civil, Braga Neto, para esclarecer o assunto. À tarde, Henrique Mandetta foi chamado às pressas para uma reunião no Palácio do Planalto. Minutos depois, o anúncio veio pelo Twitter. Mandetta escreveu, abre aspas, acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde. Quero agradecer a oportunidade que me foi dada de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e de planejar o enfrentamento da pandemia do coronavírus, o grande desafio que o nosso sistema de saúde está por enfrentar. Agradeço a toda a equipe que esteve comigo e desejo êxito ao meu sucessor no cargo de ministro da Saúde. Rogo a Deus e a Nossa Senhora Aparecida que abençoem muito o nosso país. Fecha aspas. Após deixar o cargo, Mandetta participou de uma entrevista coletiva. Ao chegar, foi aplaudido de pé por funcionários da pasta. Não tenham medo. Não façam 1 milímetro diferente do que vocês sabem fazer. Eu deixo esse ministério, mas eu sei o que eu deixo. Sei que deixo aqui a melhor equipe. Trabalhem para o próximo ministro tal qual vocês trabalharam para mim. Ajudem, não meçam esforços. Se trabalhavam para mim numa zona de conforto pela equipe já estar organizada, desdobrem os seus esforços para que eles tenham o melhor espaço possível para trabalhar. Alertem, conversem, dialoguem. Vocês sabem fazer isso. Vocês são todos extremamente capazes e não vai ser esse problema é insignificante. Fiquem nos 3 pilares, que desses pilares vocês conquistarão tudo, porque esses pilares alimentam a verdade. A ciência é a luz, é o iluminismo, é através dela que nós vamos sair. Isolamento social foi o principal ponto de descompasso entre Mandetta e Bolsonaro. O presidente defende que, se as pessoas não voltarem ao trabalho, a crise econômica vai ser pior que a do coronavírus. O uso da cloroquina como protocolo de tratamento para a Covid-19 também criou atrito entre os dois. O presidente, que viu a popularidade dele despencar no meio da crise, ameaçou usar a caneta para resolver a discussão. Hoje, ele usou e nomeou o oncologista Nelson Teich como substituto. Selamos um ciclo no Ministério da Saúde. Ele se prontificou, como era esperado da minha parte, a participar de uma transição a mais tranquila possível, com maior riqueza de detalhes que se possa oferecer e, em comum acordo, mas o termo técnico não é esse, eu o exonero do Ministério nas próximas horas. Foi realmente um divórcio consensual, porque acima de mim, como presidente, e dele como ainda ministro, está a saúde do povo brasileiro. A vida, para todos nós, está em primeiro lugar.
O oncologista Nelson Teich é médico do Rio de Janeiro e foi colaborador da campanha à presidência de Jair Bolsonaro. Assim como Mandetta, ele defende o isolamento social horizontal, quando todos são orientados a evitar contatos sociais para combater a pandemia. Ele publicou um artigo recentemente sobre o coronavírus, em que defende a medida. Em um dos textos no LinkedIn, o oncologista menciona a cloroquina como uma esperança no tratamento da doença, mas não se posiciona sobre a forma como a substância deve ser usada.